canal A Bíblia Tem. Se você tá aqui a primeira vez, meu nome é Isabela Andrade e esse canal tem o propósito de abençoar a vida de vocês como eu tenho sido abençoada. Tenho aprendido muito com a palavra de Deus, tenho colocado em prática ela na minha vida e aí essa foi a melhor forma que eu encontrei de compartilhar com vocês tudo que eu tenho aprendido, ok? Se você tá aqui nesse vídeo, é porque tu é um corajoso que gosta mesmo de ouvir a palavra, porque esse aqui é dos vídeos longos. Eu expliquei em alguns vídeos mais curtos que eu já soltei no canal, que agora eu tô fazendo dessa forma. Eu falo muito. Mas na verdade, além de eu falar muito, quando eu estudo algum contexto, eu gosto de esmiuçar. Então fica muito detalhezinho. Eu gosto de compartilhar todos os detalhes, mas aí acaba que o vídeo fica imenso. Então o que eu tô fazendo? Se você olhar, clicar aí nos vídeos, você vai ver vários vídeos curtinhos, que nada mais são do que desmembrando os vídeos mais longos. Mas no vídeo, e aqui, que é o vídeo que você tá agora, é o vídeo longo, onde eu abordo todo o assunto de uma vez só. Mas talvez você vai ver alguns vídeos curtinhos que é desmembrando. Isabela, então eu não vou ver o vídeo curtinho. Não, vê sim. Porque às vezes eu faço os vídeos, eu não sigo meio que um roteiro escritinho. Apesar de eu ter anotado a palavra, porque eu gosto de anotar. Eu não anoto pro vídeo, eu anoto porque eu gosto de anotar. Pode ser que eu fale coisas lá que eu não vou falar aqui. Bom, o vídeo de hoje é sobre o que você sente quando você vê alguém alcançando ou vivendo o que você gostaria pra você, o que você gostaria de estar vivendo. Bom, eu fiz uma publicação no meu Facebook sobre isso, que na verdade esse pensamento veio na minha mente, orei, pedi a Deus misericórdia, porque às vezes a gente vem coisa na nossa mente que é o Espírito Santo preparando a gente pra viver. Que a gente acha que se conhece, mas a gente não se conhece no profundo, não. Então, quando veio na minha cabeça, veio exatamente um texto que eu botei no Facebook. Eu botei no Facebook assim, quando você vê alguém vivendo o que você não viveu, ou com algo que você gostaria de ter, se tiver maturidade, você vai ficar feliz por ela, pois sabe da felicidade que aquilo também lhe traria. Mas quando você sente aquela coisinha no coração, raiva, por não ter sido com você, repense. Você precisa amadurecer. Mas não se sinta como a pior pessoa do mundo, porque esses sentimentos são necessários para nos avaliarmos e nos tornar alguém melhor. E aí, depois que veio essa frase na minha cabeça, eu postei. Eu estava lavando a louça, tá? Porque é bem louca assim. E aí, ontem, isso foi, se eu não me engano, foi domingo de manhã. E aí, durante o dia, eu comecei a orar. Falei, Senhor, deve ter alguma passagem na Bíblia que fala melhor sobre isso. E aí, o Espírito Santo me lembrou sobre a história de Caim e Abel, que é uma história famosa, muita gente conhece, que é o primeiro assassinato da Bíblia, que é quando Caim matou Abel. Essa passagem está lá em Gênesis, no capítulo 4. O início do capítulo conta o nascimento. Depois fala da profissão deles, porque diz que Abel era pastor de ovelhas e Caim era um agricultor, né? Caim lavrava a terra. E aí a Bíblia fala que eles foram levar uma oferta para o Senhor. Abel levou uma oferta e Caim levou uma oferta. E aí a Bíblia diz que Deus se agradou da oferta de Abel, mas não se agradou da oferta de Caim. E quando Caim viu a sua oferta rejeitada por Deus e a do seu irmão aceita, ele se irou. E aí nessa ira, ele fez um planinho maléfico e matou Abel, né? E esse é o contexto. E aí o que eu queria dividir com vocês, que o Espírito Santo falou comigo a respeito dessa história, o que eu aprendi com essa história, a respeito dessa frase, dessa pergunta que eu fiz pra vocês, né, no vídeo menor também, o que você sente, né, quando você vê alguém vivendo o que você queria viver. Ali naquele contexto, os dois queriam ser aceitos, os dois levaram uma oferta pra Deus na intenção das duas ofertas serem aceitas. Se você não tá muito ligado no que é isso, no Antigo Testamento, os servos de Deus faziam ofertas para Deus com coisas. Então, por exemplo, na Bíblia fala que Abel era agricultor, então Abel foi lá e entregou uma primícia do rebanho dele. Abel era pastor, né? Caim era agricultor e levou uma oferta da sua produção. Então tinha esse costume de se ofertar. Em Levítico fala muito sobre isso, quais eram os tipos de oferta, para que era e tudo mais. Aí não dá pra falar aqui, porque senão vai ficar muito longo, mas eu recomendo você depois dar uma pesquisadinha no Google, Pai de Todos, que ajuda, sobre como eram as ofertas antigamente para Deus, ok? Pra gente não entrar nisso aqui. Bom, o que me chamou a atenção nesse texto que caminho você tem trilhado
para você viver ou receber aquilo que você deseja, né? Seja uma porta de emprego, seja um... Vamos botar um exemplo aqui. Talvez você esteja hoje orando para uma profissão melhor. Você quer um salário melhor e você quer uma profissão melhor, né? Um salário melhor. Vamos botar um salário melhor. Aí eu te perguntaria assim, o que você tem feito para ganhar? O que você tem feito? Porque, vamos pensar aqui comigo, o que faz uma pessoa ganhar mais? Ela tem que ter, talvez, um curso técnico melhor, ela talvez tenha que ter mais experiências, mais coisas que agreguem no currículo dela, talvez falar uma língua estrangeira, isso é fato, né? Um curso aí, vamos botar aí, manjar bem das informáticas da vida, né? Ter domínio disso. E aí a pergunta é, será que entre você e uma outra pessoa, se o currículo dela for mais robusto, provavelmente quem vai conseguir um emprego melhor? Com certeza, a outra pessoa. E aí, por que me chamou a atenção nisso na história de Caim? A Bíblia fala, quando a gente fala assim, os dois ofertaram, sim. Só que se a gente se atentar ao detalhe, aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Olha que interessante, em alguns versículos, em algumas versões da Bíblia, principalmente na versão do dia de hoje, ele fala que, passado um tempo, Caim trouxe sua oferta. Algumas Bíblias falam assim, ao cabo de dias, Caim trouxe sua oferta. Se a gente for trazer para a tradução, o que significa? Significa que Caim colheu, porque ele era agricultor, colheu tudo que tinha que colher, depois de ter colhido tudo, já ter usado, talvez, usufruído, ele levou uma oferta para Deus. Quando fala de Abel, diz que Abel trouxe as primícias. O que é primícias? É a primeira. Quando se fala primícia de um rebanho, é o primeiro rebanho. Talvez os primeiros filhotes que deram daquele rebanho. Quando se fala da primícia de uma agricultura, é a primeira colheita. É o primeiro dia da colheita. Vamos traduzir assim. Então, qual foi a diferença da oferta de Abel e da oferta de Caim? Abel trouxe em primeiro lugar, ele ofertou a Deus. Antes de fazer qualquer outra coisa, ele ofertou a Deus. Eu assisti uma ministração sobre princípios financeiros com o pastor Newton. E ele frisou muito essa passagem, falando exatamente isso. De que Abel trouxe em primeiro lugar para Deus. Ele trouxe a primeira colheita dele, ele ofertou a Deus. Porque ele acreditava, né, no segundo contexto que esse pastor pregou, que quando eu ofertava a primeira parte para Deus, eu abençoaria todo o restante do meu trabalho. Então ele deu a primeira coisa para o Senhor. A primeira oferta para Deus. Então, olha o cuidado que Abel teve de colocar Deus em primeiro lugar. E que Caim não teve esse cuidado. E aí, o que entra isso no nosso contexto, né? Abel foi aceito porque ele escolheu uma maneira de se ofertar a Deus. Muitas vezes, para nós alcançarmos o que nós queremos, o que vai determinar o futuro é o que você está fazendo agora no teu presente ou o que você fez no seu passado. E vamos usar o exemplo aqui do emprego. Se você quer ganhar mais, você precisa investir hoje no seu currículo vitae. Né? Investir hoje no que você pretende alcançar. Se eu quero ganhar mais, eu vou me profissionalizar, eu vou me aprimorar, eu vou melhorar naquilo que eu estou fazendo para que eu realmente possa ganhar mais. Você vai aí umas profissionais, vamos botar profissionais da beleza, né? Meninas que trabalham, por exemplo, com maquiagem. Uma pessoa que maquia maravilhosamente bem não é o mesmo preço de uma pessoa que está aprendendo. Por quê? Porque aquela pessoa que tá ganhando mais, ela se aprimorou. Vai lá ver quantos cursos aquela pessoa não fez. Quantos investimentos aquela pessoa não fez. Quando você ouve histórias de pessoas que alcançaram sucesso, quando você vê a trajetória delas, preços altos foram pagos, investimentos altos foram feitos, sacrifícios altos foram feitos para que ela pudesse viver aquilo que ela gostaria de estar vivendo. Então, a gente precisa entender qual é o caminho que a gente está escolhendo para viver aquilo que a gente quer. E na história de Abel e de Caim, Abel escolheu o melhor caminho, né? Então, você precisa se atentar. Tudo que a gente alcança na nossa vida é colheita de algo que você semeou lá atrás. Então, o teu passado define o teu futuro, o teu presente vai definir o teu futuro. Então, você precisa estar atento
a isso. Vamos colocar aqui, vamos dar um exemplo também de 2 alunos, por exemplo. 2 alunos estão para fazer uma prova, próxima semana. Um está estudando e o outro não. Qual é a probabilidade de quem vai tirar a maior nota? Provavelmente, né, o que está estudando, porque ele está correndo atrás para poder melhorar naquilo que ele vai se propor a fazer, né? É só uma alusão para a gente poder entender um pouco melhor. E aí, gente, o principal aqui é o que você sente, que foi a pergunta que eu fiz no início, quando você vê. A Bíblia mostra que quando Caim viu Abel sendo aceito, ele se irou. A Bíblia fala aqui no versículo 5, irou-se, pois sobremaneira Caim e descaiu-lhe um semblante. Tem algumas versões que fala que ele sua face ficou com um semblante maléfico. A maldade tomou conta do coração dele. E aí é que tá o perigo desse sentimento na nossa vida. Quantas vezes a gente vê alguém vivendo o que a gente gostaria de estar vivendo, alcançando algo que a gente gostaria também de estar alcançando, e aí onde que a gente se prende? Em que a gente se prende? Será que essa pessoa... A gente começa a olhar os defeitos. Já reparou isso? Os defeitos. Quais defeitos? Você começa a reparar se aquela pessoa realmente merecia estar vivendo aquilo. Você começa a reparar se aquela pessoa realmente é digna de viver aquilo. Você começa a reparar, nossa, mas ela nem é tão boa nisso. Como é que tá dando certo? Nossa, mas ela nem faz isso tão bem. Como é que tem tanta gente atrás dela? A gente só consegue reparar os defeitos. De achar que aquela pessoa não é digna de viver aquilo. Isso nada mais é do que o espírito de Caim, que é o sentimento da inveja. Porque, na verdade, você queria estar vivendo o que ela está vivendo. E aí, no contexto, Caim teve 2 oportunidades de se arrepender. Acredito eu, né? A primeira é quando ele se ira. Deus repreende a ira dele e fala pra ele, Caim, por que você tá assim? No contexto, Caim teve 2 oportunidades de se arrepender. Acredito eu, né? A primeira é quando ele se ira, Deus repreende a ira dele e fala pra ele, Caim, por que você tá assim né? Por que você tá assim revoltado? E fala pra ele, se você fizer o bem, você não vai colher sobre ele, né? Ele fala, se procederes bem, não é certo que serás aceito? Deus estava falando para ele, olha, você ofertou de maneira errada, então faz de forma certa que você vai ser aceito. Mas ao invés de Caim tomar aquele conselho para si, se arrepender daquela ira e recomeçar, não, Caim deixou ser tomado por aquele espírito de inveja. E quantas vezes nós nós somos tomados por esse espírito de inveja. E aí, ao invés da gente parar para pensar e falar, realmente, ela alcançou porque ela fez desse jeito e eu não fiz desse jeito. Então eu vou me inspirar nela e vou fazer de forma correta. Não. A gente começa a criticar. E aí, ao invés de a gente perde exatamente o nosso foco. Ao invés de a gente focar no que a gente quer alcançar, a gente acaba focando no que a pessoa alcançou. E você fica ali, preso no que a pessoa alcançou e esquece para onde você poderia estar indo. E teu foco fica ali, no que ela alcançou, e minando a tua alma com aquele sentimento ruim. Então o que eu quero te dizer com esse vídeo é que todos nós estamos propensos a ter esse sentimento. É natural do ser humano, não existe ninguém melhor do que ninguém. A gente está propenso a esse sentimento. O que acontece é que quando a gente amadurece em Jesus, né, amadurece com a palavra, com a vida, a gente aprende a eliminar esse sentimento e agir de forma correta. Como que eu tenho que fazer? Né? Como que eu faço? Se esse sentimento vier no teu coração, muda o teu foco. Teu foco não tem que ser no que a pessoa alcançou. Olhe para o que ela fez. Use ela como inspiração para sua vida e se mantenha firme no que você quer alcançar. Porque todos nós temos direito de ser felizes e tudo que a gente semeia, a gente colhe. Então, se você está trabalhando firme para alcançar algo, pela fé eu creio que você vai alcançar. Mas mantenha o seu foco no lugar certo. Use essa pessoa como inspiração para sua vida. Tipo, se ela alcançou, eu também posso. Vou olhar o caminho que ela trilhou. Vou me aproximar do que ela fez. Não vou fazer... Eu não falo que você tem que fazer igualzinho, não é isso. Mas é inspiração. Aqui, qual foi o aprendizado que eu tive com Abel? Dar sempre o meu melhor para Deus. Colocar Deus sempre em primeiro lugar. Tem um versículo na Bíblia que diz: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então eu aprendo com Abel que quando primeiro eu busco a Deus, quando eu primeiro entrego ao Senhor,
eu creio que todas as outras coisas serão prósperas e abençoadas. Então, não deixe esse espírito tomar conta do teu coração. Se você está se sentindo assim nesse momento, eu quero que você saiba, ainda dá tempo de você mudar o seu foco. Depois que Deus repreendeu Caim, ele ainda assim foi tomado pela ira e matou o irmão. E aí quando Deus chama Caim e pergunta para ele, cadê o seu irmão? Olha a resposta debochada que Caim fala para Deus. Sou eu, por acaso, protetor do meu irmão? E aí você vê que Caim não se arrependeu do que fez e foi totalmente tomado pelo espírito da vingança, da ira, da raiva. E sabe o que é mais triste na história de Caim? Ele era um agricultor e Deus amaldiçoa justamente aquilo que ele fazia, que eu acredito que seria de melhor, que era a profissão dele. E aí, de fato, naquela área, ele não iria prosperar mais. Então, a gente tem que se arrepender desse sentimento e não deixe ele tomar conta do teu coração. Porque se você começar a gerir esse sentimento de inveja a respeito de alguém, você está minando a sua própria vida. O meu pastor, ele fala muito isso, que sentir inveja do outro é tomar veneno querendo que o outro morra. E foi exatamente o que aconteceu com Caim. Ele matou matou Abel por uma ira e acabou que a própria profissão dele foi eliminada. Deus amaldiçoou. Se você ler o resto do texto, ele foi amaldiçoado. E aquilo que ele fazia de melhor, Deus falou que ele não conseguiria fazer mais. Então ele perdeu justamente aquilo que ele talvez mais amasse ou que talvez ele tinha mais dedicação. Então não permita que isso aconteça na sua vida. Se você sentiu esse sentimento no teu coração, ainda dá tempo de você se arrepender, ainda dá tempo de você mudar a sua história, mudar o seu foco e focar no que você deseja alcançar. Se inspire nas pessoas que alcançaram, seja gratas por ela, agradeça a Deus, contemple que se elas alcançaram, é possível para você também. E que você tem um Deus poderoso que pode mover sobremaneira sobre a tua vida.